Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num tema que, olha, afeta muita gente. E às vezes, sem que a pessoa nem perceba. Vamos falar sobre o preço oculto que se paga por tentar, constantemente, agradar a todo mundo. A ideia aqui é entender esse padrão e, o mais importante, ver como dá para retomar o controle da própria vida. Vamos começar com um exercício mental bem poderoso. Imagine essa cena. Um encontro com a pessoa que se poderia ter sido. Seria um momento de orgulho? Ou de uma vergonha profunda por ter vivido apenas como um coadjuvante na própria história? Essa pergunta, na verdade, é o ponto de partida de toda a nossa conversa. A raiz desse problema todo é uma condição que o material de origem chama de a doença do sim. Vamos entender direitinho o que isso significa. Olha só, é descrita como uma epidemia silenciosa. Não é, claro, uma doença clínica, mas sim um padrão de comportamento superdestrutivo. É aquela necessidade quase compulsiva por aprovação que leva à autotraição a trair os próprios desejos. Isso suga a energia e acaba sabotando o futuro. E aqui está o ponto crucial. Dizer sim para tudo, mesmo para as coisas que se odeia, não é um sinal de bondade, de forma alguma. É, na verdade, uma forma de autotraição. É como se a pessoa abandonasse as próprias necessidades, os próprios valores, em troca de uma aprovação que, no fundo, é vazia. E essa autotraição toda, claro, tem um custo. Um custo bem alto que aparece de jeitos bem concretos na vida real. Pensa bem, quando alguém aceita ir a lugares que não quer ou conviver com pessoas que drenam a energia só para não chatear ninguém, o que está acontecendo ali? A pessoa está criando um personagem. É como um avatar social que fala e faz exatamente o que os outros querem ouvir. E qual a consequência disso? Acaba se atraindo pessoas que gostam desse personagem e não da pessoa de verdade. Isso gera uma desconexão interna gigante e, pior, abre a porta para os chamados vampiros de energia. Sabe, aquelas pessoas que só aparecem quando precisam de algo e se aproveitam dessa dificuldade que a gente tem de dizer não? Agora, o que é bem interessante aqui é como isso afeta até as finanças. Buscar aprovação, muitas vezes, significa comprar passivos para impressionar os outros. Um carro novo, roupas de marca. Já construir o próprio futuro significa o contrário, comprar ativos que geram liberdade. É a grande diferença entre uma validação que dura pouco e uma independência real duradoura. Tá, mas então, como é que se quebra esse ciclo? A solução está no poder de uma palavrinha difícil, mas que, nossa, é extremamente libertadora. O material de origem levanta uma questão que é fundamental. Por que essa necessidade de ficar explicando as próprias escolhas para pessoas que não pagam as contas, que não vivem na pele as consequências? Por que essa obrigação de justificar uma mudança de hábito ou explicar por que se deixou de ir a certos lugares? Não faz muito sentido, né? Isso tudo nos leva a uma conclusão libertadora. Ninguém deve uma apresentação de PowerPoint sobre a própria vida. As explicações devem ser guardadas para quem realmente importa, para quem pode ajudar no crescimento, e não para espectadores casuais que só estão ali de passagem. Dizer não é o primeiro passo. O próximo é um processo ativo de construção, ou melhor, de lapidação do verdadeiro eu. E essa metáfora aqui é brilhante para ilustrar o processo. A vida, assim como uma espada, se torna mais forte e significativa não pelo que a gente adiciona, mas sim pelo que a gente remove. E como isso funciona na prática? Bom, primeiro, remover os excessos, cortar aquelas atividades e compromissos inúteis que só sugam a energia. Segundo, remover o auto-engano, que são as mentiras que a gente conta para si mesmo sobre o que realmente quer. E terceiro, remover as obrigações vazias, aquelas coisas que são aceitas por medo ou culpa e não por vontade própria. É fundamental entender uma coisa: o segredo do fracasso é tentar agradar a todos. É impossível. Ao escolher a autenticidade, é preciso aceitar que algumas pessoas vão amar essa versão real e outras vão odiar. E tá tudo bem. Esse é o preço da liberdade. E isso nos leva ao último conceito, que é ao mesmo tempo o mais desafiador de todos e também o mais poderoso. Dá trabalho, exige sacrifício, não é fácil, mas assumir 100% da responsabilidade pela própria vida é o único jeito de resolver qualquer dificuldade. É essa mudança de mentalidade que transforma a pessoa de espectadora em protagonista da própria história. E para fechar, fica aqui uma reflexão final. Pensa nisso. Com que frequência a desculpa de ser uma pessoa boa ou de ser bonzinho é, na verdade, um jeito de fugir da responsabilidade, que é bem mais difícil de cuidar de si em primeiro lugar? A resposta para essa pergunta pode ser o começo de uma grande mudança.